Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma dessas noites de lua nova, quando até os grilos pareciam ter medo de cantar alto. Dona Neuza, uma senhora de seus 70 e poucos anos, morava sozinha numa casinha de madeira nos fundos da fazenda do genro, bem no meio do cerrado goiano. A mulher sempre foi dessas pessoas trabalhadeira, que acordava com o primeiro canto do galo e só descansava quando a última panela estava lavada. Mas o que pouca gente sabia é que Dona Neuza também era benzedeira, uma das mais respeitadas da região. Desde menina ela tinha o dom. A mãe dela, que também benzia, sempre dizia que a filha tinha nascido com a marca. Dona Neuza sabia benzer quebranto, mal-olhado, espinhela caída, susto de criança e até coisa mais pesada quando era preciso. Tinha uma oração para cada mal, uma reza para cada aflição. O povo vinha de longe só para ser benzido por ela, e ela nunca cobrava nada, só pedia para as pessoas trazerem uma vela ou um punhado de sal grosso. Naquela noite de setembro, ela estava terminando de guardar as últimas louças depois de ter benzido uma criança que tinha chegado com a mãe no final da tarde. O menino estava com susto, chorando sem parar depois que viu uma cobra no quintal de casa. Dona Neuza fez as orações que sabia, passou o ramo de arruda no corpinho da criança e o menino logo se acalmou. A mãe foi embora agradecida, prometendo voltar com um frango caipira para o almoço de domingo. Foi quando ela estava secando as últimas xícaras que escutou um barulho estranho vindo lá do quintal. Não era bem um barulho. Era mais como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida. Dona Neuza parou o que estava fazendo e prestou atenção. O som parou também. Por ser benzedeira, ela tinha desenvolvido uma sensibilidade maior para as coisas do outro mundo. Podia sentir quando havia presenças por perto, quando os espíritos estavam inquietos, quando alguma coisa não estava no lugar certo. E naquele momento, ela sentia que alguma coisa muito errada estava acontecendo. O ar parecia mais pesado, mais frio, como se uma nuvem carregada tivesse passado por cima da casa. Deve ser algum bicho mexendo nos lixos, pensou ela, tentando se convencer. Mas no fundo, sabia que não era isso. Voltou para o que estava fazendo, mas aí o barulho voltou, só que dessa vez mais perto da janela da cozinha. Era um som meio abafado, como se fosse um saco de milho sendo puxado devagar pela terra. A velha benzedeira não era dessas medrosas. Tinha criado 7 filhos praticamente sozinha depois que o marido morreu num acidente com o trator. Já tinha enfrentado cobra, onça pintada que desceu da serra, e até ladrão que tentou invadir a propriedade uma vez. Mas além de tudo isso, ela também já tinha lidado com coisas que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Já tinha expulsado o espírito ruim de casa mal assombrada. Já tinha desfeito o trabalho de macumba. Já tinha visto alma penada caminhando pela estrada na madrugada. Mas aquele som tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que fazia os cabelos da nuca dela ficarem arrepiados. Era como se trouxesse uma energia muito pesada, muito carregada de sofrimento e raiva. Ela se aproximou da janela e afastou um pouquinho a cortina de chitão. Lá fora, tudo estava escuro como breu. A lâmpada do poste que ficava perto do portão tinha queimado fazia uma semana e o genro ainda não tinha trocado. Só dava para ver as sombras das árvores balançando com o vento. O barulho parou de novo, mas agora Dona Neuza tinha certeza de que havia alguma coisa sobrenatural lá fora. Depois de tantos anos benzendo, ela sabia reconhecer quando os mortos estavam inquietos. Ela foi até o armário da sala e pegou não só a espingarda velha, que pertencia ao falecido marido, mas também o terço que sempre carregava no bolso, um vidro de água benta e um maço de arruda seca que guardava para os casos mais difíceis. Com a arma numa mão e os objetos sagrados na outra,
Ela voltou para a cozinha e acendeu a luz do quintal. O que viu fez o sangue gelar nas veias, mesmo sendo experiente com coisas do além. Havia uma trilha na terra, como se realmente alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada desde o portão até bem perto da casa. Mas não eram pegadas normais. Eram duas ranhuras paralelas, fundas demais para ser de qualquer animal que ela conhecia. As marcas eram estranhas, pareciam meio queimadas nas bordas, como se alguma coisa muito quente tivesse passado por ali. E tinha um cheiro no ar, um cheiro que ela conhecia bem das vezes que tinha que desfazer trabalho pesado, enxofre misturado com defunto. Dona Neuza abriu devagar a porta dos fundos, fazendo o sinal da cruz e sussurrando uma oração de proteção que a mãe tinha ensinado. "Quem tá aí? Sai daí que eu tô armada e protegida também." Silêncio. Nem um pio de passarinho, nem o barulho das folhas. Era como se até a natureza tivesse prendido a respiração. Ela deu alguns passos cautelosos pelo quintal, seguindo as marcas estranhas na terra e borrifando água benta pelo caminho. As ranhuras iam até debaixo da mangueira grande, que ficava no centro do terreno, e ali simplesmente paravam. Foi quando ela reparou que alguma coisa estava diferente na árvore. Tinha uma sombra estranha pendurada num dos galhos mais baixos, balançando levemente mesmo sem ter vento. Conforme ela se aproximava, conseguiu ver melhor o que era. Era um boneco de pano, feito com retalhos escuros e costurado de qualquer jeito. Tinha mais ou menos o tamanho de uma pessoa, com braços e pernas compridos que balançavam soltos. Onde deveria ter o rosto, havia apenas uns buraquinhos irregulares, como se alguém tivesse furado o tecido com um prego. Mas o que mais chamou a atenção da benzedeira foi que o boneco estava cercado de velas pretas queimadas, moedas velhas espalhadas no chão e um círculo feito com sal grosso, misturado com alguma coisa escura. Dona Neuza reconheceu imediatamente os sinais. Aquilo era trabalho pesado, macumba de cemitério, coisa feita para fazer mal mesmo. Alguém tinha usado o quintal dela para fazer um despacho, e não era qualquer despacho. Era daqueles trabalhos que mexem com os mortos, que chamam espírito bravo para fazer vingança. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Em todos os anos que morava ali, nunca tinha visto aquilo no quintal. E quem diabos teria a coragem de fazer uma coisa dessas na casa de uma benzedeira? Quem seria louco o suficiente para tentar usar as forças das trevas contra alguém que vivia lidando com elas? Ela se aproximou mais um pouco, levantando a espingarda e segurando firme o terço. Foi então que percebeu que o boneco não estava pendurado por uma corda comum. Era cabelo. Cabelo humano, grisalho como o dela, trançado numa corda grossa que prendia a coisa no galho. O cabelo estava molhado, como se tivesse sido arrancado há pouco tempo, e ainda pingava alguma coisa escura no chão. Tinha também pedaços de roupa grudados no boneco, retalhos que pareciam ter sido cortados de vestido de mulher. O coração da velha benzedeira começou a bater descompassado. Aquilo não era brincadeira nem trabalho mal feito. Era coisa séria, feita por alguém que entendia do assunto. Ela tinha visto trabalhos parecidos antes, sempre para chamar morto para fazer vingança, para trazer de volta quem tinha morrido com raiva, com sede de justiça. E pelo jeito que estava feito, usando o cabelo da própria pessoa e coisas pessoais, era um trabalho direcionado especificamente para ela. Mas quem seria? Dona Neuza sempre teve cuidado com as benzições que fazia. Sempre se protegia antes e depois. Sempre limpava a casa com defumação. Sempre orava pelas pessoas que vinham buscar ajuda. Nunca tinha mexido com coisa ruim. Nunca tinha feito trabalho para prejudicar ninguém. A mãe sempre ensinou que o dom era para curar, não para fazer mal. Então por que alguém faria uma coisa dessas contra ela? Sem tirar os olhos do boneco, ela começou a recuar em direção à casa, rezando baixinho e borrifando mais água benta ao redor. Mas quando estava quase chegando na porta, ouviu aquele som de novo.
Dessa vez não vinha do chão, vinha de cima. Dona Neuza olhou para o telhado da casa e quase deixou a espingarda cair. Havia uma figura escura agachada bem em cima da cumeira, imóvel como uma gárgula. Na escuridão, não dava para ver direito o que era, mas tinha forma humana e estava olhando diretamente para ela. "Meu Deus do céu!" sussurrou ela, fazendo o sinal da cruz com a mão livre e começando a rezar o Pai Nosso. A figura no telhado não se mexeu, mas alguma coisa caiu lá de cima e aterrissou nos pés dela com um som molhado. Quando olhou para o chão, viu que era um punhado de terra preta, misturada com alguma coisa que parecia ser sangue coagulado. Tinha também pedacinhos de coisa branca, que ela preferiu não examinar muito de perto, mas que pareciam ser pedaços de osso. Foi então que a coisa no telhado começou a se mover. Não desceu pelas telhas como uma pessoa normal faria. Simplesmente deslizou, como se fosse feita de fumaça, até ficar pendurada de cabeça para baixo na beirada do telhado, bem na frente dela. Os cabelos longos e desgrenhados balançavam no ar como se tivessem vida própria. E ela podia ver que estavam cheios de terra e folhas secas, como se a criatura tivesse saído direto de um túmulo. Agora, Dona Neuza conseguia ver melhor, e o que viu fez ela se lembrar de por que tinha virado benzedeira. Era uma mulher, ou pelo menos tinha sido uma mulher um dia. A pele estava cinzenta e ressecada, grudada nos ossos como couro velho. Os cabelos eram longos e desgrenhados, cheios de terra e folhas secas. Mas o pior eram os olhos. Ou melhor, onde deviam estar os olhos. Havia apenas 2 buracos fundos e escuros, como se alguém tivesse arrancado os globos oculares e deixado só os vazios. Era o tipo de visão que ela já tinha tido algumas vezes na vida, sempre quando algum morto não conseguia descansar em paz. A criatura abriu a boca, mostrando dentes amarelados e uma língua preta como carvão. Quando falou, a voz saiu rouca e arrastada, como se não usasse as cordas vocais há muito tempo. "Neuza, benzedeira mentirosa, por que você matou minha filha?" A velha senhora sentiu as pernas amolecerem, mas não de medo. Era reconhecimento. Ela conhecia aquela voz, mesmo distorcida e assombrada. Era Dolores, uma mulher que tinha morado na fazenda vizinha anos atrás. Uma mulher que tinha vindo muitas vezes pedir benzição, sempre preocupada com a filha pequena que criava sozinha. "Dolores, mas que história é essa? Eu nunca machuquei ninguém. Eu sempre benzi você e a Clarice com todo carinho", gaguejou Dona Neuza, apontando a espingarda para a criatura, mas sem conseguir mirá-la direito por causa do tremor nas mãos. "Mentirosa!" gritou a assombração, e o som ecoou pela noite como um uivo de animal ferido. "Você deu os remédios errados para minha menina quando ela ficou doente. Você que cuidava dela quando eu estava internada. Você não é benzedeira de verdade. Você é assassina." As memórias voltaram como um soco no estômago. Clarice, uma menina de uns 8 anos, linda como um anjo, com cabelos cacheados e olhos grandes e curiosos. A menina sempre acompanhava a mãe quando vinham pedir benzição, sempre curiosa para saber como funcionavam as orações, sempre querendo aprender as rezas. Dona Neuza tinha carinho especial pela criança, que lembrava ela mesma quando era pequena e ficava vendo a própria mãe benzer o povo da roça. Quando Dolores estava no hospital fazendo quimioterapia, perdendo os cabelos e definhando aos poucos, Dona Neuza tinha se oferecido para cuidar da menina. Era o mínimo que podia fazer por uma pessoa que sempre teve fé no trabalho dela. Clarice ficava na casinha alguns dias por semana, ajudando na cozinha, aprendendo as orações mais simples, sempre fazendo perguntas sobre as plantas medicinais que cresciam no quintal. Uma noite, a menina tinha acordado com febre alta, chorando e tremendo, dizendo que estava com dor na barriga. Dona Neuza tinha corrido para dar alguma coisa para baixar a temperatura e aliviar a dor. Só que na pressa,
No escuro do armário, onde guardava os remédios caseiros e as plantas medicinais, ela tinha pego o frasco errado. Na confusão da noite, com pouca luz e a preocupação com a menina, ela não tinha prestado atenção no rótulo. "Meu Deus!" murmurou ela, lembrando do erro terrível. "Eu peguei o frasco errado, mas foi sem querer. Eu nunca quis fazer mal para Clarice. Ela era como uma neta para mim." Sem querer. A voz da assombração ficou ainda mais rouca e cheia de ódio. "Minha filha morreu por sua causa, envenenada. E você nunca contou para ninguém. Você deixou todo mundo pensando que foi doença, que foi vontade de Deus. Benzedeira mentirosa." Era verdade, e a lembrança doía como ferida aberta. Dona Neuza tinha percebido o erro no dia seguinte, quando foi organizar o armário de remédios e viu que tinha pego o frasco de tintura de plantas venenosas que ela usava para fazer remédio contra carrapato no gado. O frasco era parecido com o de xarope caseiro que ela fazia para febre infantil, pequeno e escuro, e na pressa ela não tinha prestado atenção. A diferença era que um curava e o outro matava. Mas a menina já tinha melhorado no dia seguinte, estava brincando normal, com apetite bom. Então ela pensou que não tinha acontecido nada demais. Talvez a criança não tivesse engolido tudo, ou talvez a quantidade fosse pequena demais para fazer mal imediato. Dona Neuza tinha decidido não contar nada para não preocupar Dolores, que já estava sofrendo demais com o próprio tratamento. Só que 2 semanas depois, quando Clarice tinha voltado para a casa da mãe, a menina tinha começado a passar mal de novo. Primeiro, foi só uma dor de barriga, depois vômito, depois a pele ficou amarelada como se fosse hepatite. Os médicos da cidade disseram que era problema no fígado, fizeram um monte de exame, internaram a criança, mas nunca descobriram a causa. A menina ficou mais de 1 mês definhando no hospital. O corpinho pequeno lutando contra o veneno que continuava fazendo estragos por dentro. Quando a menina morreu, Dolores ainda estava viva, mas tão fraca que mal conseguia ficar de pé no velório da própria filha. Ela morreu 3 meses depois e todo mundo disse que foi de tristeza, que não aguentou perder a filha. Dona Neuza tinha ido nos 2 velórios, tinha chorado as 2 mortes, tinha rezado pelas 2 almas, mas nunca contou a verdade sobre o que tinha acontecido naquela noite. A velha benzedeira tinha guardado aquele segredo por todos esses anos, carregando o peso da culpa como uma pedra no peito. Nunca contou para ninguém, nem para o genro, nem para os filhos, nem para o padre na confissão. Toda vez que pensava em contar, a vergonha e o medo eram maiores que a vontade de se livrar daquele fardo. Como uma benzedeira, alguém em quem as pessoas confiavam para curar, podia admitir que tinha matado por acidente? Como explicar que tinha escondido uma coisa tão terrível por tanto tempo? E conforme os anos foram passando, foi ficando cada vez mais difícil. A cada pessoa que vinha pedir benzição, a cada criança que ela curava, a culpa ficava maior. Ela tinha parado de benzer crianças muito pequenas, sempre arrumando desculpa, sempre mandando procurar outra benzedeira. Tinha medo de errar de novo, medo de que as mãos que um dia tinham dado morte em vez de cura fizessem mal novamente. Eu não sabia que ia dar nisso, balbuciou ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se eu soubesse que ia fazer mal, eu nunca. A Clarice era especial para mim. Eu amava aquela menina. Agora você vai pagar, disse a assombração, começando a descer do telhado como uma aranha gigante, com movimentos que desafiavam todas as leis da natureza. Vai sentir o mesmo que minha filha sentiu. Vai sentir o veneno queimando por dentro. Vai sentir o fígado apodrecendo aos poucos. Benzedeira falsa. Dona Neuza tentou usar a fé que sempre a protegera. Levantou o terço e começou a rezar alto, borrifando água benta na direção da criatura. Mas, para surpresa dela, nada aconteceu. A água benta não fez a assombração recuar, as orações não tiveram efeito nenhum.
Era como se a própria culpa que ela carregava tivesse criado uma barreira entre ela e as forças do bem. Reza não funciona com mentirosa, disse Dolores, continuando a se aproximar. Benzedeira que mata não tem proteção de Deus. Você perdeu o dom no dia que matou minha filha e escondeu a verdade. As pernas de Dona Neuza não obedeciam mais. Era como se raízes tivessem brotado dos seus pés e aprendido no chão. A criatura desceu completamente e começou a caminhar em direção a ela com movimentos rígidos e descompassados. A cada passo que dava, deixava uma pegada queimada na grama e o cheiro de enxofre ficava mais forte no ar. Por favor, Dolores, implorou a velha senhora, tentando se mover, mas conseguindo apenas tremer. Me perdoa. Eu não quis fazer mal nenhum. Foi um acidente. Eu sempre quis proteger as crianças. Perdão? A assombração riu, e o som era como vidro sendo pisoteado. Onde estava seu perdão quando minha filha estava agonizando no hospital? Onde estava sua honestidade quando você ficou calada no velório, vendo eu chorar sem entender por que Deus tinha levado minha menina também? A criatura estava quase chegando perto dela, e Dona Neuza podia sentir o frio que emanava daquele corpo morto. Era um frio de cemitério, de caixão fechado, de terra molhada por cima de defunto. Quando ela conseguiu finalmente se mover, correu em direção à casa, mas a porta tinha batido com o vento e emperrado. Ela puxava a maçaneta com desespero, mas não conseguia abrir. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar direito. Não adianta correr, disse a voz atrás dela, cada vez mais perto. Você não pode fugir da verdade para sempre. Não pode fugir do que fez. Benzedeira assassina não tem para onde correr. Dona Neuza se virou e viu que a assombração estava bem ali, a poucos palmos de distância. Podia sentir o cheiro de terra molhada e decomposição que saía dela, misturado com o cheiro doce e enjoativo de flores murchas de cemitério. A criatura estendeu uma mão ossuda em direção ao rosto da velha senhora, e ela podia ver que os dedos terminavam em unhas compridas e sujas de terra. "Espera!" gritou Dona Neuza, fechando os olhos e esperando sentir aquelas garras no rosto. "Se é para pagar, então eu pago, mas deixe eu fazer uma coisa antes." A assombração parou, inclinando a cabeça de lado como um animal curioso. Os buracos onde deviam estar os olhos pareciam ainda mais fundos e escuros de perto. "Deixa eu contar a verdade para os outros", continuou ela, ofegante e com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. "Deixa eu contar para o genro, para os vizinhos, para os meus filhos, para todo mundo que já veio aqui pedir benzição. Deixa eu contar que eu não sou a benzedeira que eles pensam que eu sou. Sua filha merece que a verdade seja contada. Merece que as pessoas saibam que ela não morreu à toa, que foi por causa da minha negligência." Por um momento que pareceu eterno, a criatura ficou imóvel, como se estivesse virando estátua. O vento parou de soprar, os grilos pararam de cantar. Até mesmo o coração de Dona Neuza pareceu parar de bater por um instante. Então, lentamente, a assombração assentiu com a cabeça, e quando fez isso, um punhado de terra caiu dos cabelos desgrenhados. 3 dias, disse ela com a voz rouca, mas agora um pouco menos ameaçadora. "Você tem 3 dias para contar a verdade para todo mundo que conhece, para todo mundo que já veio aqui buscar cura, para todo mundo que confiou em você. Se não contar, se tentar esconder de novo, eu volto, e da próxima vez não vai ter conversa. Você vai sentir na pele o que minha Clarice sentiu." "Eu conto", prometeu Dona Neuza, fazendo o sinal da cruz e apertando a espingarda contra o peito. "Eu juro pela alma da sua menina, pela memória da Clarice, que eu conto a verdade para todo mundo. E nunca mais vou benzer ninguém, nunca mais vou fingir que tenho o dom quando na verdade sou uma assassina." Nos 3 dias seguintes, ela fez exatamente o que tinha prometido. Primeiro contou para o genro, que ficou chocado e não soube o que dizer.
Depois para os vizinhos mais próximos, que alguns acreditaram e outros acharam que ela estava ficando louca de velhice. Contou para cada um dos 7 filhos, ligando para cada um que morava longe. Alguns ficaram decepcionados. Outros tentaram consolá-la dizendo que tinha sido um acidente, mas todos ficaram sabendo da verdade. O mais difícil foi contar para as pessoas que vinham buscar benzição. Dona Neuza teve que explicar para cada uma que não podia mais benzer, que tinha perdido o dom, que tinha feito uma coisa terrível no passado. Algumas pessoas ficaram chateadas, outras entenderam, mas todas souberam porque ela não podia mais ajudar. A fama de benzedeira que ela tinha construído ao longo de décadas desapareceu em 3 dias. Contou para o padre da cidade, que ficou perturbado com a confissão e a aconselhou a fazer penitência pelo resto da vida. Contou para a comadre Maria, que era a única pessoa viva que ainda lembrava bem da Clarice e da Dolores. A comadre chorou quando soube a verdade, mas disse que já desconfiava que alguma coisa não estava certa, porque a menina tinha morrido de um jeito muito estranho. No 3º dia, ela foi até o cemitério da cidade, onde Clarice estava enterrada num túmulo pequeno e simples, só com uma cruz de madeira e o nome gravado. O túmulo da Dolores ficava bem do lado, e as 2 cruzes pareciam se inclinar uma para outra, como se mãe e filha quisessem ficar perto mesmo na morte. Dona Neuza se ajoelhou na frente dos túmulos e contou a verdade mais uma vez, chorando e pedindo perdão. Prometeu que ia cuidar dos túmulos, que ia trazer flores toda semana, que nunca mais ia esquecer da menina que tinha matado por acidente. Naquela noite, quando ela estava se preparando para dormir, esperando que talvez fosse a última noite da vida dela, Dolores apareceu de novo. Mas dessa vez não estava com aquela aparência terrível de defunto. Parecia uma mulher normal, só meio transparente, usando o vestido azul que ela gostava de usar aos domingos quando ia na igreja. Os cabelos estavam arrumados, o rosto estava limpo, e onde antes havia buracos escuros, agora tinha olhos normais, cansados, mas em paz. "Obrigada", disse ela. E a voz agora era suave, como Dona Neuza lembrava dos tempos em que eram vizinhas e amigas. "Era só isso que eu queria, que alguém soubesse a verdade sobre minha filha, que alguém lembrasse que ela não morreu à toa, que você parasse de fingir ser santa quando tinha sangue nas mãos. Você não vai me levar?" perguntou a velha senhora, ainda tremendo um pouco. Dolores balançou a cabeça e sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. "Você já se puniu sozinha todos esses anos, carregando esse peso, e agora fez a coisa certa, contou a verdade quando podia ter levado o segredo para o túmulo. Parou de enganar as pessoas. Clarice pode descansar em paz agora, e eu também." "E você me perdoa?" perguntou Dona Neuza com lágrimas nos olhos. "Eu perdoo", respondeu Dolores. E pela primeira vez desde que tinha aparecido, parecia realmente em paz. Não foi por maldade. Foi um erro terrível, mas foi um erro. E você carregou a culpa todos esses anos. Isso já foi punição suficiente, mas era importante que você parasse de mentir para os outros e para si mesma. "Eu nunca mais vou benzer ninguém", prometeu Dona Neuza. "Eu perdi o direito quando matei sua filha." "Foi a decisão certa", disse Dolores. "O dom não é brincadeira. Quando se perde a inocência, quando se mancha as mãos, o dom vai embora. Você fez bem em parar." Com essas palavras, ela começou a desaparecer devagar, como neblina no sol da manhã. "Cuida bem dos túmulos", disse ela antes de sumir completamente. "E não carrega mais esse peso sozinha. A verdade liberta, mesmo quando dói. A Clarice não quer que você sofra mais por causa dela, mas também não queria que você continuasse mentindo." E com isso ela desapareceu para sempre, deixando apenas um perfume suave de flores frescas no ar. Dona Neuza viveu mais 5 anos depois disso. Nunca mais benzeu ninguém.
Nunca mais escondeu a verdade de ninguém sobre nada, por menor que fosse. Toda semana ia no cemitério levar flores para os túmulos da mãe e da filha. Quando morreu, foi em paz, dormindo na própria cama, com um sorriso no rosto. Algumas pessoas juram que, no dia do enterro dela, viram 3 mulheres caminhando juntas na direção do cemitério. Uma velha e 2 mais novas, de mãos dadas, conversando baixinho como amigas que não se viam há muito tempo. O boneco de pano sumiu do quintal na mesma noite que Dolores se despediu pela primeira vez. Até hoje, quando alguém procura benzedeira na região, os mais velhos sempre contam a história de Dona Neuza, para lembrar que o dom de curar não é brincadeira e que quem mexe com ele tem que ter as mãos limpas e o coração puro. E essa é a história que o povo da região conta até hoje. Sempre que alguém pergunta por que é importante ser honesto, mesmo sendo benzedeira, mesmo tendo fama de santa. Porque os mortos não descansam enquanto a verdade não for contada. E uma mãe, mesmo depois de morta, nunca esquece de lutar pela justiça do filho. E quem perdeu o dom por causa dos próprios erros, nunca mais deve fingir que ainda tem o poder de curar. Era uma dessas madrugadas frias de junho, quando a neblina desce do morro e cobre tudo como um lençol de fantasma. Dona Conceição, uma senhora de uns 60 e poucos anos, morava sozinha numa casinha pequena na beira da estrada de terra que levava para a cidade. A mulher sempre teve o sono leve, dessas pessoas que acordam com qualquer barulhinho, e naquela noite não foi diferente. O que a acordou foi um choro baixinho, como de criança pequena, vindo lá de fora. Dona Conceição sempre foi dessas pessoas cuidadoras, que criou não só os próprios 4 filhos, mas também ajudou a criar netos, sobrinhos e até filhos dos vizinhos quando era preciso. Tinha um coração mole para criança, nunca conseguia ver uma chorando sem querer ajudar. Por isso, quando escutou aquele choro na madrugada, mesmo com todo o medo que qualquer pessoa sentiria, ela não conseguiu ficar na cama, fingindo que não tinha ouvido. Ela se levantou devagar, vestiu o roupão e foi até a janela da sala. Lá fora, tudo estava coberto pela neblina espessa, daquelas que não deixa ver nem a árvore do quintal direito. O choro continuava, um som baixinho e choroso que parecia vir de algum lugar perto da estrada. Dona Conceição acendeu a luz da varanda e gritou: "Quem está aí? Tem alguém precisando de ajuda?" O choro parou na mesma hora. Ficou um silêncio pesado, daqueles que fazem a gente sentir que alguma coisa não está certa. Mas depois de alguns minutos o choro voltou, dessa vez um pouco mais perto da casa. Era o choro de uma criança bem pequena, desses que partem o coração de qualquer mãe. Dona Conceição não conseguiu resistir. Pegou uma lanterna, abriu a porta e saiu na varanda. "Criança, onde você está? Vem cá que a tia Conceição vai te ajudar", gritou ela, iluminando o quintal com a lanterna. A luz não conseguia furar a neblina direito, mas ela podia ver as formas das árvores e do portão da frente. O choro agora parecia vir de mais longe, como se quem tivesse chorando tivesse se afastado quando ela saiu de casa. Isso a deixou ainda mais preocupada. Criança perdida na estrada, sozinha na madrugada, era coisa séria. Dona Conceição desceu os degraus da varanda e foi caminhando devagar em direção ao portão, sempre iluminando para frente com a lanterna e chamando a criança. "Não tenha medo, minha filha. Vem cá que eu vou te levar para casa." O choro continuava, sempre parecendo estar um pouco mais longe, como se a criança estivesse caminhando pela estrada. A velha senhora abriu o portão e saiu para a estrada de terra, seguindo o som. Foi quando ela reparou que alguma coisa estava estranha. Suas pegadas na terra molhada pela sereno eram as únicas que ela conseguia ver com a luz da lanterna. Se tinha uma criança caminhando por ali, onde estavam as pegadas dela?
E por que o choro sempre parecia estar na mesma distância, mesmo ela andando na direção do som? Era como se a criança tivesse flutuando pela estrada sem tocar o chão. O coração de Dona Conceição começou a bater mais forte, mas ela não quis acreditar no que estava pensando. Devia ter alguma explicação normal. Talvez a criança tivesse andando na grama do acostamento, ou talvez o sereno tivesse apagado as pegadas. Ela continuou seguindo o choro, que agora a levava em direção ao cemitério velho, que ficava uns 500 metros estrada abaixo. O cemitério era um lugar que ela evitava, principalmente de noite. Não era superstição boba, era uma sensação ruim que ela sempre teve daquele lugar. O cemitério era antigo, tinha sido abandonado há uns 10 anos quando construíram um novo na cidade. Os túmulos estavam todos largados, com mato crescendo em cima, cruzes caídas e algumas sepulturas que tinham até aberto com as chuvas fortes. A prefeitura sempre prometia limpar e reformar, mas nunca fazia nada. Quando ela se aproximou do portão do cemitério, o choro parou de novo. Dona Conceição ficou parada ali, com a lanterna na mão, tentando escutar algum som. A neblina estava ainda mais espessa ali perto, e ela mal conseguia ver os primeiros túmulos. Foi quando escutou uma voz, baixinha e doce, como de criança pequena. Tia Conceição, por que você não veio me visitar? O sangue gelou nas veias dela. Ela conhecia aquela voz. Era Mariazinha, a filha da comadre Sebastiana, que tinha morrido de pneumonia fazia uns 3 anos, quando tinha apenas 5 aninhos. A menina sempre chamava Dona Conceição de tia, sempre corria para dar abraço nela quando se encontravam na rua. E estava enterrada ali naquele cemitério velho, num dos últimos enterros que tinham feito antes de mudarem para o cemitério novo. Mariazinha, sussurrou Dona Conceição com a voz tremendo. Minha filha, isso não pode ser. Por que você não veio me visitar, tia Conceição? A voz se repetiu, agora vindo de dentro do cemitério. Eu tô sozinha aqui. Minha mãe nunca vem, ninguém vem. Só você sempre gostou de mim de verdade. Era verdade que Dona Conceição não tinha ido visitar o túmulo da menina depois do enterro. Não porque não gostasse da criança, muito pelo contrário, mas porque ir naquele cemitério abandonado, ver o túmulo da menina largado no mato, ia ser doloroso demais. Ela preferia guardar na memória a Mariazinha viva, correndo e brincando, do que ver onde ela estava enterrada. Mariazinha, minha filha, você não pode estar aí, disse Dona Conceição, mas mesmo falando isso, foi se aproximando do portão do cemitério. Você está no céu com Jesus, lembra? Sua mãe sempre dizia que você era um anjinho. Eu não tô no céu, tia Conceição. A voz agora parecia vir de bem perto, logo ali do outro lado do portão. Eu tô aqui, sozinha, com frio, com saudade. Ninguém cuida de mim. Meu túmulo tá cheio de mato, minha cruz caiu e tem bicho fazendo toca em cima da minha sepultura. Dona Conceição iluminou o portão do cemitério e viu que ele estava entreaberto. Ela não lembrava de ter visto ele assim antes. Sempre que passava por ali, o portão estava fechado. Com o coração batendo forte, ela empurrou o portão devagar e entrou no cemitério. A neblina lá dentro parecia ainda mais espessa e a lanterna não conseguia iluminar muito longe. Onde você está, minha filha? Perguntou ela, andando devagar entre os túmulos abandonados. Muitos estavam mesmo em estado terrível, com as placas caídas, mato alto cobrindo tudo e algumas sepulturas que tinham afundado ou rachado. Era um lugar triste, que fazia qualquer pessoa sentir o peso da morte e do abandono. Aqui, tia Conceição! A voz da menina agora vinha de uma direção específica, mais pro fundo do cemitério. Venha me ver, faz tanto tempo. Dona Conceição foi seguindo a voz, pisando com cuidado entre as sepulturas e tentando não tropeçar nas cruzes caídas. Conforme ia se aproximando,
Conseguia ver um túmulo que estava em condições piores que os outros, com uma montanha de mato em cima e uma cruz de madeira caída do lado. Quando ela iluminou melhor, conseguiu ler o nome na cruz. Maria dos Santos Silva, 5 anos. Era mesmo o túmulo da Mariazinha. O estado era deprimente. Tinha mato até na altura da cintura crescendo em cima da sepultura. A cruz estava quebrada e caída, e realmente dava para ver que algum animal tinha cavado buracos na terra em volta. Era como se a menina tivesse sido esquecida pelo mundo inteiro. Viu como eu tô, tia Conceição? A voz agora parecia vir de debaixo da terra, abafada, mas ainda clara. Todo mundo me esqueceu. Até minha mãe parou de vir. Só você sempre me tratou como se eu fosse sua filha de verdade. Por isso, eu te chamei. Preciso que alguém cuide de mim. Dona Conceição sentiu o coração se apertar. Era verdade que ela tinha carinho especial pela menina. Mariazinha sempre foi uma criança carinhosa e esperta, que gostava de ficar na casa dela, ouvindo histórias e ajudando na cozinha. Quando ela morreu, Dona Conceição tinha chorado como se fosse filha própria. Mas depois do enterro, com a dor da perda, ela tinha evitado qualquer coisa que lembrasse da menina. Mariazinha, minha filha, eu sinto muito ter abandonado você aqui, disse ela, ajoelhando na frente do túmulo e começando a arrancar o mato com as próprias mãos. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Eu vou arrumar tudo, eu prometo. Vou limpar seu túmulo, vou trazer flores, vou cuidar de você. Obrigada, tia Conceição. A voz agora parecia mais suave, menos triste. Mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso sair daqui. Esse lugar está me fazendo mal. Os outros mortos aqui são ruins. Eles fazem mal para mim. Eu quero ir com você. Dona Conceição parou de arrancar o mato e sentiu um arrepio subir pela espinha. Como assim, minha filha? Você quer ir comigo para onde? Para sua casa, tia Conceição. Eu posso morar com você. Ninguém vai ver, só você. Eu vou ser uma filha para você, que nunca teve menina. E você vai ser a mãe que eu sempre quis ter. A velha senhora começou a entender que alguma coisa não estava certa. Morto não sai do cemitério para morar com vivo. Morto que não consegue descansar em paz é sinal de que alguma coisa muito errada aconteceu. Mariazinha, minha filha, criança que morre vai para o céu. Por que você não foi para o céu? O que aconteceu com você? Houve um silêncio longo e depois a voz voltou, agora mais baixa e triste. Eu não morri de pneumonia, tia Conceição. Minha mãe me deu remédio demais para eu parar de chorar. Ela estava cansada de cuidar de mim sozinha. Queria que eu dormisse e não incomodasse. Mas o remédio era demais para uma criança pequena. Eu morri dormindo e todo mundo pensou que foi da doença. Dona Conceição sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Sebastiana tinha matado a própria filha. Era possível uma coisa dessas? Ela lembrava que a comadre sempre reclamava que era difícil criar a menina sozinha, que o pai tinha abandonado as duas, que a criança era muito agitada e não deixava ela descansar, mas dali a matar a própria filha. Minha mãe não quis fazer mal, continuou a voz da menina. Ela só queria que eu dormisse, mas ela errou na quantidade. E depois ficou com medo de contar a verdade. Deixou todo mundo pensar que eu morri de pneumonia. Por isso eu não consegui ir para o céu. Porque tem mentira na minha morte. Meu Deus do céu, murmurou Dona Conceição, fazendo o sinal da cruz. Sebastiana fez uma coisa dessas? Como uma mãe pode... Ela não é má, tia Conceição. Ela só estava muito cansada, muito sozinha. Mas por causa da mentira, eu fiquei presa aqui. Não consigo descansar enquanto a verdade não for contada. Dona Conceição entendeu o que a menina queria. Você quer que eu conte a verdade para todo mundo? Que eu fale que sua mãe te deu remédio demais? Eu quero que você seja minha mãe de verdade agora, disse a voz. E agora tinha alguma coisa diferente nela, alguma coisa que não parecia mais de criança inocente.
Eu quero sair daqui e ir morar com você. Você sempre me amou mais que minha própria mãe. Agora nós podemos ficar juntas para sempre. E foi então que Dona Conceição viu alguma coisa se mexendo na terra do túmulo. Era como se alguma coisa tivesse tentando sair debaixo da terra, empurrando a superfície para cima. A terra começou a se mover, formando uma elevação que ia ficando cada vez maior. E, de repente, uma mãozinha pequena e pálida saiu da terra, seguida por um braço fino e branco. Ajuda eu a sair, tia Conceição, disse a voz, agora vindo claramente de debaixo da terra. Puxe minha mão. Me tira daqui. Dona Conceição se afastou do túmulo horrorizada. Aquilo não era normal, não era coisa de Deus. Criança morta não sai da sepultura para morar com os vivos. Aquilo só podia ser coisa do demônio, alguma entidade ruim que estava usando a forma da menina para enganar ela. Você não é a Mariazinha, disse ela, tremendo, mas tentando manter a voz firme. A Mariazinha verdadeira está no céu. Você é outra coisa, alguma coisa ruim que está se fingindo de criança. A mãozinha que tinha saído da terra se contraiu como se tivesse sido queimada, e a voz mudou completamente, ficando rouca e ameaçadora. Você não quer me ajudar? Depois de tudo que eu passei, depois de ter sido abandonada por todo mundo, até por você que dizia que me amava, mais partes do corpo começaram a sair da terra. Outro braço, uma cabeça com cabelos desgrenhados e cheios de terra. Mas não era mais a menina bonita que Dona Conceição lembrava. Era alguma coisa apodrecida, com a pele cinzenta e os olhos vazios. Então você vai ficar aqui comigo, disse a criatura, agora com uma voz que não era mais de criança, mas de algo muito mais velho e muito mais mau. Se você não quer me ajudar a sair, então você vai entrar, vai ficar enterrada aqui no meu lugar e eu vou usar seu corpo para sair deste cemitério. Dona Conceição começou a recuar, mas se deu conta de que não conseguia encontrar a saída. A neblina tinha ficado ainda mais espessa e todas as direções pareciam iguais. Era como se o próprio cemitério tivesse se fechado ao redor dela, impedindo qualquer fuga. A criatura continuava saindo da sepultura, agora mostrando um corpo pequeno, mas deformado, com a roupa de enterro rasgada e suja de terra. Por favor, implorou Dona Conceição, eu vou cuidar do seu túmulo, eu prometo. Vou limpar tudo, vou trazer flores toda semana, mas não me faça mal. É tarde demais, disse a criatura, ficando de pé em cima da sepultura aberta. Você teve anos para vir me visitar, para cuidar de mim. Agora eu vou cuidar de você, para sempre. A criatura começou a se aproximar e, conforme se movia, deixava pegadas de terra molhada no chão. Dona Conceição tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado dos seus pés e aprendido no chão. A criatura chegou bem perto e ela podia sentir o cheiro de terra de cemitério e decomposição. Espera, disse Dona Conceição numa última tentativa. Se você é mesmo a Mariazinha, então você lembra do que eu sempre falava para você sobre ser uma menina boa, sobre obedecer os mais velhos, sobre não fazer mal para os outros? A criatura parou, inclinando a cabeça de lado como se estivesse considerando as palavras. Você sempre dizia que criança boa vai para o céu quando morre, disse ela, e por um momento a voz voltou a ser de criança. Mas eu não fui para o céu, tia Conceição. Eu fiquei aqui sozinha, assustada, abandonada, e agora eu não sou mais boa. Agora eu sou igual aos outros mortos daqui que também foram esquecidos. Então deixa eu te ajudar a ir para o céu de verdade, disse Dona Conceição, estendendo a mão devagar. Deixa eu contar a verdade sobre como você morreu. Deixa eu fazer justiça por você. Mas do jeito certo, não assim. A criatura olhou para a mão estendida e por um momento pareceu hesitar. A aparência dela começou a mudar, ficando menos apodrecida, mais parecida com a menina que Dona Conceição lembrava.
Você promete que vai contar a verdade? Perguntou ela, e a voz agora era pequena e assustada. Promete que não vai deixar minha mãe continuar mentindo? Que vai fazer todo mundo saber que eu não morri à toa? Eu prometo, minha filha, disse Dona Conceição com lágrimas nos olhos. Eu vou contar para todo mundo. Sua mãe vai ter que assumir o que fez. E eu vou cuidar do seu túmulo como se você fosse minha própria filha. A criatura, que agora realmente parecia ser a Mariazinha de verdade, deu um sorriso triste e pegou a mão de Dona Conceição. Mas em vez de puxá-la para a sepultura, ela apenas apertou com carinho. Obrigada, tia Conceição. Era só isso que eu queria. Alguém que se importasse comigo de verdade. E então ela começou a desaparecer, como fumaça no vento. Cuida bem do meu túmulo, disse ela antes de sumir completamente, e não esquece da promessa. Com isso, a neblina começou a se dissipar, e Dona Conceição conseguiu ver o caminho de volta para a saída do cemitério. Nos dias seguintes, ela fez exatamente o que tinha prometido. Primeiro limpou e reformou o túmulo da menina, colocou uma cruz nova, plantou flores. Depois foi conversar com Sebastiana e conseguiu que ela confessasse a verdade. Foi doloroso, mas a comadre admitiu que tinha dado remédio demais na filha naquela noite fatal. Não foi por maldade, foi por desespero e cansaço, mas tinha sido ela quem causou a morte da criança. A verdade causou escândalo na cidade pequena, mas finalmente a Mariazinha podia descansar em paz. Dona Conceição continuou cuidando do túmulo todas as semanas e nunca mais sentiu a presença inquieta da menina. Algumas pessoas dizem que às vezes, quando passam pelo cemitério ao anoitecer, escutam uma risada alegre de criança vindo da direção do túmulo bem cuidado, como se finalmente a menina tivesse encontrado a paz que procurava. E essa é a história que o povo da região conta até hoje, sempre que alguém pergunta por que é importante cuidar dos mortos e não esquecer das crianças que partiram cedo demais. Porque os pequenos que morrem sem justiça não conseguem descansar, e uma criança abandonada, mesmo depois de morta, ainda precisa de alguém que cuide dela com amor verdadeiro. Era uma dessas noites quentes de dezembro, quando o calor não dá trégua, nem quando o sol se põe. Dona Alzira, uma senhora de seus 80 anos, morava numa casa antiga de fazenda que tinha pertencido à família há 3 gerações. A casa era grande demais para ela sozinha, mas ela se recusava a sair de lá. Dizia que ali tinha as memórias de toda uma vida e que ia morrer no mesmo lugar onde tinha nascido. A fazenda tinha sido próspera nos tempos do avô dela, quando plantavam café e criavam gado. Mas com o passar dos anos, a terra foi sendo vendida aos pedaços para pagar dívidas, até sobrar só a casa grande e um terreno pequeno ao redor. Os filhos de Dona Alzira sempre insistiam para ela se mudar para a cidade, morar perto deles, mas ela dizia que preferia morrer sozinha na fazenda do que viver infeliz na cidade grande. Naquela noite de véspera de Natal, ela estava na cozinha preparando os doces tradicionais da família. Sempre fazia isso todo ano, mesmo sabendo que não ia ter ninguém para comer. Os filhos tinham se mudado para cidades grandes há décadas, os netos mal conheciam ela direito e só apareciam quando queriam alguma coisa, e os vizinhos mais próximos moravam a quilômetros de distância. Mas ela continuava fazendo os doces porque era tradição, e tradição não se quebra. A receita do doce de mamão tinha sido passada de mãe para filha por gerações. A bisavó de Dona Alzira tinha ensinado para a avó, que tinha ensinado para a mãe, que tinha ensinado para ela. Era um doce especial, feito com mamão verde, açúcar mascavo e cravo da Índia, que ficava com uma cor dourada linda e um sabor único. Toda véspera de Natal, ela fazia uma panela inteira, junto com cocada, pé de moleque e doce de abóbora. Estava mexendo o doce de mamão no fogão a lenha quando ouviu o barulho de uma charrete chegando no terreiro da frente.
Era um som que ela não escutava fazia décadas. O barulho das rodas de madeira na terra batida, o relinchar do cavalo, o chacoalhar dos arreios de couro. Dona Alzira largou a colher de pau e foi até a janela da sala para ver quem era. Mas lá fora só tinha escuridão, e ela não conseguiu ver nada além das sombras das árvores velhas que cercavam a casa. Deve ser minha cabeça que está inventando coisa, murmurou ela, voltando para a cozinha. Nos últimos anos, ela tinha começado a escutar coisas que não existiam, a ver vultos que se moviam no canto dos olhos. Os filhos diziam que era coisa da idade, que ela devia procurar um médico, mas ela sabia que não era doença. Era solidão misturada com as memórias de uma vida inteira naquela casa. Mas aí escutou passos na varanda da frente, passos pesados de bota de couro no assoalho de madeira que rangia. Eram passos que ela conhecia bem, passos que tinha ouvido milhares de vezes ao longo de 40 anos de casamento. Depois, 3 batidas na porta, firmes e pausadas, exatamente do jeito que Joaquim sempre batia quando chegava em casa. Dona Alzira sentiu o coração acelerar e as mãos começarem a tremer. Quem seria a essa hora da noite, véspera de Natal no meio do nada? Pensou ela, secando as mãos no avental. A fazenda ficava longe de tudo, no final de uma estrada de terra que quase ninguém usava mais. Não tinha vizinho por perto, não tinha motivo para alguém aparecer ali de surpresa, principalmente numa charrete, coisa que ninguém mais usava há décadas. Ela foi até a porta da frente, uma porta grande de madeira maciça que o bisavô tinha mandado fazer quando construiu a casa. A porta tinha uma aldrava de ferro pesada e uma fechadura antiga que chiava quando girava. "Quem é? O que quer?" perguntou ela sem abrir, com a voz saindo mais fraca que ela gostaria. Uma voz de homem respondeu do outro lado da porta, uma voz que ela reconheceu na mesma hora, mesmo depois de tantos anos. "Sou eu, Alzira. Abra a porta." Era a voz do Joaquim, seu marido, que tinha morrido fazia 15 anos. A mesma voz grossa e meio rouca que ela tinha ouvido todos os dias durante 40 anos de casamento, a mesma entonação, o mesmo jeito de falar o nome dela. Dona Alzira sentiu as pernas amolecerem e teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Não podia ser. Joaquim estava enterrado no cemitério da cidade. Ela mesma tinha visto o caixão de madeira escura descer na sepultura. Tinha chorado em cima daquele túmulo por anos, levando flores todo domingo, conversando com ele como se ele ainda pudesse escutar. "Joaquim, mas como? Você morreu, Joaquim. Você está enterrado no cemitério há 15 anos. Eu vi você ser enterrado." A voz dela saiu trêmula, cheia de incredulidade e medo. "Abra a porta, Alzira", repetiu a voz, agora com um tom mais impaciente, mais autoritário. "Tô cansado, vim de longe. É véspera de Natal, mulher. Não vai deixar o marido do lado de fora da própria casa?" Era exatamente o jeito que Joaquim falava, quando estava irritado, quando achava que ela estava sendo teimosa ou desobediente. Durante todos os anos de casamento, ele sempre teve esse tom de voz quando queria que ela fizesse alguma coisa sem questionar. Dona Alzira ficou parada ali, com a mão na maçaneta, sem saber o que fazer. Parte dela queria abrir a porta correndo, abraçar o marido que tanto tinha sentido falta, mas outra parte sabia que aquilo não era possível, que morto não volta para casa como se nada tivesse acontecido. "Se é mesmo você, Joaquim, me diga uma coisa que só nós dois sabemos", disse ela, ainda sem abrir a porta. O coração dela estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Houve um silêncio longo, como se a pessoa do outro lado tivesse pensando na resposta. Depois a voz respondeu baixa e íntima. "Você tem uma marca de nascença na coxa esquerda, bem pequeninha, em formato de lua crescente. Sempre dizia que era sinal de que ia ter sorte na vida, mas eu sempre falava que sua sorte era ter me encontrado." A voz fez uma pausa e depois continuou.
E tem aquela cicatriz no pulso direito de quando você se cortou na cerca de arame farpado quando era menina de 10 anos. Você estava correndo atrás das galinhas e não viu a cerca. Dona Alzira gelou. Eram detalhes que realmente só o marido conhecia. Coisas íntimas que ela nunca tinha contado para mais ninguém, nem para os filhos, nem para nenhuma amiga. A marca de nascença ficava num lugar que só alguém muito íntimo podia ter visto. E a história da cicatriz ela só tinha contado para o Joaquim numa noite de intimidade, logo depois que eles se casaram. E tem mais, continuou a voz. Você tem medo de trovão desde criança, por causa daquela vez que um raio matou a vaca leiteira na frente dos seus olhos. E você sempre canta baixinho quando está cozinhando, sempre a mesma música que sua mãe cantava, aquela que fala de amor perdido. Era verdade. Tudo era verdade. Como qualquer pessoa poderia saber disso? Como alguém podia conhecer detalhes tão íntimos da vida dela? Dona Alzira sentiu as mãos tremendo quando foi abrir os trincos da porta. Ela abriu devagar, muito devagar, e lá estava ele, Joaquim do jeitinho que ela lembrava. O mesmo rosto moreno e enrugado pelo sol e pelo trabalho, o mesmo bigode grisalho bem aparado, a mesma roupa de vaqueiro que ele gostava de usar, camisa xadrez, calça de brim e chapéu de couro. Só que tinha alguma coisa estranha nos olhos dele, alguma coisa fria e distante que não existia quando ele era vivo. Os olhos que ela lembrava eram calorosos, cheios de vida, mesmo quando ele estava bravo. Esses olhos eram vazios, como se não tivesse nada por trás deles. E a pele dele estava pálida demais, com uma cor meio acinzentada que não era natural. Joaquim? Sussurrou ela, estendendo a mão devagar para tocar o rosto dele. Ela precisava ter certeza de que não estava sonhando, de que não estava tendo alucinação por causa da solidão e da idade. O rosto dele parecia real, sólido, mas quando ela tocou, sentiu a pele fria como gelo, fria demais, para uma noite quente como aquela. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Era um sorriso mecânico, sem calor, sem alegria. Oi, mulher. Senti sua falta. A voz soava igual, mas tinha alguma coisa por baixo dela, como um eco distante ou um vento frio. Como você voltou? Por que voltou? Perguntou ela, ainda sem acreditar completamente no que estava vendo. É véspera de Natal, Alzira, disse ele, empurrando a porta e entrando na casa, como se nunca tivesse saído dali. Os passos dele no assoalho de madeira faziam o mesmo barulho de sempre, mas pareciam ecoar mais que o normal, como se a casa tivesse ficado vazia demais. Lugar de marido é em casa com a esposa no Natal. Senti o cheiro dos doces que você está fazendo. Sempre gostei dos seus doces de véspera. Dona Alzira fechou a porta atrás dele e o seguiu até a cozinha, ainda em choque. A cozinha estava iluminada pela luz amarelada da lâmpada antiga e pelo fogo do fogão a lenha. O cheiro dos doces no ar dava um ar de normalidade à situação, como se fosse realmente véspera de Natal e o marido tivesse chegado em casa depois de um dia de trabalho. Joaquim se sentou na mesma cadeira onde sempre sentava, no mesmo lugar, a mesa de madeira onde eles tinham feito milhares de refeições juntos. Tá fazendo doce de mamão? Perguntou ele, olhando para a panela no fogão. A receita especial que ela fazia todo ano, que ele sempre elogiava e pedia bis. Sempre foi meu preferido. E cocada também? Sinto o cheiro de coco queimando. Ela assentiu, ainda meio muda de surpresa. Tô fazendo todos os doces da tradição. Doce de mamão, cocada, pé de moleque, doce de abóbora, igual sempre fiz, mesmo sem ter ninguém para comer. Que bom, disse ele, e o sorriso ficou mais largo, mas ainda sem chegar nos olhos. Fazia tempo que eu não comia doce caseiro. Onde eu estava, não tinha essas delícias. Não tinha nada doce, na verdade, só amargura. O jeito que ele falou fez um arrepio subir pela espinha dela.
Onde você estava, Joaquim? Perguntou ela, mexendo o doce sem tirar os olhos dele. Eu pensei que você tivesse ido para o céu. O riso dele foi estranho, sem alegria, quase sinistro. Céu? Não, mulher, eu não fui para o céu. Fui para outro lugar, um lugar escuro, muito frio, onde a gente não esquece das coisas que aconteceram na vida, onde a gente não esquece das injustiças, das mentiras, das traições. Ele fez uma pausa e os olhos dele brilharam com uma luz estranha. Mas hoje me deram permissão para voltar. É véspera de Natal, o dia do perdão, dizem. Vim buscar o que é meu. Dona Alzira sentiu um arrepio. O que é seu? O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu mais aguda que o normal, traindo o nervosismo que estava sentindo. Joaquim se levantou da cadeira devagar, fazendo ela ranger, e foi até ela, ficando bem perto. Quando ele se aproximou, ela sentiu um frio que não vinha do ar, mas dele mesmo, como se ele trouxesse o frio da morte junto com ele. Você sabe muito bem o que eu quero dizer, Alzira. Você sabe o que fez. A voz dele mudou, ficou mais baixa, mais ameaçadora, com um tom que ela nunca tinha ouvido quando ele era vivo. Você sabe por que eu não consegui descansar em paz durante todos esses anos. Porque eu fiquei preso naquele lugar escuro, revivendo sempre a mesma cena. O coração dela começou a bater descompassado e ela sentiu a boca ficar seca. Joaquim, eu não sei do que você está falando. Eu sempre fui uma boa esposa. Sempre cuidei bem de você. Sempre fiz tudo o que uma mulher deve fazer pelo marido. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que ele sabia. De alguma forma, ele tinha descoberto a verdade. Mentirosa, disse ele. E agora os olhos dele brilhavam com uma luz que não era natural. Uma luz fria e azulada. Você me matou, Alzira. Me matou e fingiu que foi acidente, mas eu lembro de tudo. Lembro das suas mãos nas minhas costas, lembro da força do empurrão, lembro de cair daquela escada e sentir a cabeça rachar na pedra. Dona Alzira deixou a colher cair no chão, fazendo um barulho que ecoou pela cozinha silenciosa. As memórias que ela tinha tentado enterrar por 15 anos voltaram todas de uma vez, como uma enxurrada. Joaquim tinha descoberto o caso que ela tinha com o vizinho, seu Antônio. Tinha chegado em casa mais cedo naquele dia fatídico e tinha visto os dois juntos na sala, abraçados no sofá, como dois adolescentes apaixonados. A briga tinha sido terrível, com gritos que deviam ter sido ouvidos do outro lado da fazenda. Joaquim tinha gritado que ela era uma vagabunda, uma mulher sem vergonha, que tinha desonrado o nome da família. Tinha dito que ia contar para todo mundo na cidade, que ia se separar dela e deixá-la na miséria, sem nada, para ver se o amante ia querer ficar com uma mulher velha e pobre. Foi acidente, Joaquim, disse ela, com a voz tremendo e as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Você tropeçou e bateu a cabeça. Foi um acidente terrível, mas foi acidente. Eu não empurrei você de propósito. Mas as palavras soavam falsas até para ela mesma. Ela tinha repetido essa mentira tantas vezes ao longo dos anos que quase tinha chegado a acreditar nela. Não mente para mim, disse ele, chegando ainda mais perto. E agora ela podia sentir o cheiro que vinha dele. Terra molhada, flores murchas, madeira apodrecida. Era o cheiro da morte, o cheiro do cemitério. Eu lembro de cada segundo daquele dia. Lembro de você subindo atrás de mim quando eu fui buscar a espingarda no sótão. Lembro das suas mãos nas minhas costas quando eu estava descendo a escada. Era verdade. Dona Alzira lembrava de cada detalhe daquele momento terrível. Joaquim tinha subido para o sótão para pegar a espingarda velha que guardava lá, gritando que ia matar ela e o amante. Ela tinha subido atrás dele, desesperada, tentando convencê-lo a não fazer uma loucura. Quando ele estava descendo a escada íngreme do sótão, com a arma na mão e o rosto transfigurado pela raiva, ela tinha empurrado ele para se defender.
Lembro da sua cara quando eu estava morrendo no chão, sangrando, continuou Joaquim. E agora a voz dele parecia vir de muito longe, como se fosse um eco de outro mundo. Você não chorou, não chamou ajuda. Ficou ali parada, olhando eu morrer, calculando como ia explicar para o mundo que tinha sido acidente. Era verdade também. Dona Alzira tinha ficado ali parada por alguns minutos, vendo o marido agonizar no chão da cozinha, com a cabeça rachada e o sangue se espalhando pela madeira. Tinha pensado em chamar ajuda, mas sabia que era tarde demais. E tinha pensado também que talvez fosse melhor assim, que talvez aquilo fosse a solução para os problemas dela. Eu não queria que você morresse, disse ela, começando a chorar de verdade agora. Foi um momento de desespero. Você ia me matar, Joaquim. Você estava com a espingarda na mão, com aquela cara de louco. Eu empurrei você para me defender. As palavras saíam entre soluços, carregadas de 15 anos de culpa reprimida. Eu ia assustar você, disse ele, e por um momento a voz ficou mais suave, mais parecida com a do homem que ela tinha conhecido. Não ia fazer mal de verdade. A espingarda nem estava carregada. Eu só queria que você sentisse medo, que você parasse com aquela palhaçada. Mas você não me deu chance. Me empurrou para a morte e ficou com a consciência limpa por 15 anos. Minha consciência nunca ficou limpa, chorou ela, segurando na beirada da mesa para não cair. Eu me arrependi todo santo dia. Por isso eu nunca saí desta casa. Por isso eu nunca me relacionei com mais ninguém. Eu fiquei aqui sofrendo, pagando pelo que fiz. O Antônio se mudou logo depois e eu fiquei sozinha com o remorso. Remorso não basta, disse Joaquim. E agora ela podia ver que ele não estava mais parecendo o homem que ela tinha conhecido. A pele dele estava ficando mais pálida, mais ressecada, como couro velho. Os olhos estavam ficando fundos e escuros, como 2 buracos na cara. Sofrimento não basta. Você tem que pagar direito pelo que fez. Tem que sentir o mesmo que eu senti naquele dia. Ele estendeu a mão em direção a ela, e Dona Alzira viu que os dedos dele estavam compridos demais, com unhas pretas como carvão. Onde deviam estar as linhas da palma da mão, havia só rachaduras escuras, como se a pele tivesse ressecado e aberto. Vem comigo, Alzira. Vem para o lugar onde eu tô. Lá você não vai poder mentir mais, não vai poder fingir que é vítima. Dona Alzira tentou correr para a porta da cozinha, mas as pernas não obedeciam. Era como se o chão tivesse virado cola e prendido os pés dela. Ela só conseguia ficar ali parada, tremendo, vendo o marido morto se aproximar dela com aquela aparência terrível. Por favor, Joaquim, implorou ela, estendendo as mãos na frente do corpo como se pudesse se proteger. Eu sei que errei, mas foi há tanto tempo. Não pode perdoar? É véspera de Natal, o dia do perdão, como você mesmo disse. O perdão é para os vivos, disse ele, chegando cada vez mais perto. E agora ela podia ver que a roupa dele estava rasgada e suja de terra, como se ele tivesse saído direto do túmulo. Os mortos só querem justiça, e você vai ter que pagar por me ter tirado da vida antes da hora, por ter me impedido de ver os filhos crescerem, os netos nascerem. Daí ele tocou o braço dela com aqueles dedos estranhos, e onde eles encostaram, a pele ficou gelada e começou a escurecer, como se estivesse sendo queimada por frio. Era uma dor diferente de qualquer coisa que ela já tinha sentido. Uma dor que parecia vir de dentro dos ossos. Você vai sentir o que é morrer aos poucos, com medo, sozinha. Espera, disse Dona Alzira numa última tentativa desesperada. Se você me levar agora, a verdade nunca vai ser contada. Ninguém nunca vai saber que você não morreu por acidente, que eu menti para todo mundo por 15 anos. Deixa eu confessar antes. Deixa eu contar para todo mundo o que realmente aconteceu naquele dia. Joaquim parou, retirando a mão do braço dela e inclinando a cabeça de lado, como se estivesse considerando as palavras. Você quer confessar? Depois de 15 anos mentindo, você quer contar a verdade? Quero, disse ela.
esfregando o braço onde ele tinha tocado. Quero contar para os filhos, para os vizinhos, para a polícia. Quero que todo mundo saiba que eu matei você, que não foi acidente. Você merece que a verdade seja contada. 3 dias, disse ele finalmente, e a voz voltou a ter aquele tom autoritário que ela conhecia bem. Você tem 3 dias para contar a verdade para todo mundo que conhece. Para os filhos, para os vizinhos, para a polícia, para qualquer pessoa que ainda acredita na sua mentira. Se não contar, se tentar enrolar ou contar só uma parte da verdade, eu volto para te buscar. Ele se afastou dela, caminhando de costas em direção à porta da cozinha. E da próxima vez, Alzira, não vai ter conversa. Você vai sentir na pele o que eu senti naquele dia. Vai sentir o medo, a dor, a solidão da morte. Vai para o mesmo lugar onde eu fiquei preso todos esses anos. Antes de sair, ele virou para ela mais uma vez. E por um breve momento, o rosto dele voltou a ser o do homem que ela tinha amado. E Alzira, disse ele, e a voz ficou mais suave, quase carinhosa. Eu realmente gostava dos seus doces de Natal. O doce de mamão era uma das poucas coisas boas que você fazia nesta casa, uma das poucas coisas verdadeiras. Com isso, ele saiu pela porta da cozinha, atravessou a sala e saiu pela porta da frente. Dona Alzira o seguiu com passos trêmulos e viu ele subir numa charrete preta puxada por um cavalo esquelético que relinchava com um som que não parecia natural. A charrete se afastou pela estrada de terra, fazendo o mesmo barulho de rodas que ela tinha ouvido quando ele chegou, até desaparecer na escuridão da noite. Nos 3 dias seguintes, Dona Alzira fez exatamente o que tinha prometido. No primeiro dia, ligou para cada um dos 4 filhos, um por um, e contou a verdade sobre a morte do pai. Foi a conversa mais difícil da vida dela. Os filhos ficaram chocados. Alguns não quiseram acreditar, outros choraram, mas todos ouviram a confissão inteira. No segundo dia, ela foi na delegacia da cidade pequena e confessou o crime para o delegado. O homem ficou surpreso, porque o caso estava prescrito há muito tempo e ninguém nunca tinha suspeitado de nada. Mas ela insistiu em assinar um papel confessando tudo, nos mínimos detalhes. Depois foi na igreja e contou para o padre, que a ouviu em silêncio e disse que Deus perdoa quem se arrepende de verdade. No terceiro dia, ela contou para os poucos vizinhos que ainda restavam na região, para o dono do mercadinho da cidade onde ela fazia compras, para qualquer pessoa que quis escutar. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras disseram que já desconfiavam de alguma coisa, porque sempre acharam estranho o jeito que Joaquim tinha morrido. Na terceira noite, ela estava sentada na varanda da frente, numa cadeira de balanço que tinha sido da mãe dela, esperando. Sabia que Joaquim ia voltar, mas agora não tinha mais medo. Tinha contado a verdade, tinha tirado o peso da consciência que carregava há 15 anos, tinha feito o que ele pediu. Sentiu uma paz que não sentia desde o dia da morte dele. Quando escutou o barulho familiar da charrete chegando no terreiro, ela se levantou devagar e foi até o portão da frente. A noite estava clara, com lua cheia, e ela conseguia ver tudo com nitidez. A charrete era a mesma, preta e antiga, mas o cavalo agora parecia normal, não mais esquelético. E quando Joaquim desceu da charrete, ele estava diferente também. Parecia mais em paz, menos assombrado. O rosto tinha voltado a ter cor normal, os olhos tinham voltado a ter vida, e a roupa estava limpa e bem cuidada. Você contou, disse ele, e não havia mais raiva na voz. Era a voz do homem que ela tinha amado, calorosa e familiar. Contei, respondeu ela, abrindo o portão para ele entrar. Contei para todo mundo que quis escutar. Era o mínimo que eu podia fazer depois de tantos anos de mentira. Obrigado, disse ele, se aproximando dela mais uma vez. Mas agora o toque dele não era gelado nem ameaçador. Era quase caloroso, quase carinhoso, como nos tempos bons do casamento. Agora eu posso descansar de verdade. E você também pode. Eu vou para a cadeia, disse ela.
mas sem medo na voz. Vou pagar pelo que fiz, do jeito que a lei manda. Não, disse Joaquim, balançando a cabeça com um sorriso triste. A cadeia é para os vivos, que ainda têm chance de se redimir. Você já pagou sua penitência com 15 anos de sofrimento e solidão. Agora você vem comigo para o lugar onde eu estou agora. Um lugar melhor, onde a gente pode ficar em paz. E dessa vez, quando ele estendeu a mão, Dona Alzira pegou sem medo, sem hesitação. Sentiu uma paz que não sentia há 15 anos, como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros dela. A verdade liberta, murmurou ela, e foi a última coisa que disse nesta vida. No dia seguinte, quando o carteiro chegou para entregar uma encomenda, encontrou a casa vazia e a porta da frente aberta, balançando no vento. Dona Alzira tinha desaparecido sem deixar rastro. Na mesa da cozinha, havia uma panela de doce de mamão ainda morna, como se tivesse sido feita há pouco tempo. E do lado da panela, um bilhete escrito com letra trêmula. A verdade foi contada. Agora posso descansar em paz. Os doces são para quem quiser. Que tenham um Natal abençoado. A polícia fez buscas por dias, mas nunca encontrou vestígio dela. Alguns dizem que ela fugiu para não ir presa, outros acham que ela se matou em algum lugar distante. Mas os mais velhos da região, que conhecem as histórias antigas, dizem que às vezes, nas vésperas de Natal, ainda dá para escutar o barulho de uma charrete passando pela estrada velha que leva à fazenda abandonada. E quem tem coragem de se aproximar da casa vazia, jura que sente cheiro de doce de mamão vindo da cozinha. E às vezes escuta risos baixinhos de um casal que finalmente encontrou a paz que procurava. E essa é a história que o povo da região conta até hoje, sempre que alguém pergunta por que é importante falar a verdade, mesmo quando ela machuca, mesmo quando demora 15 anos para sair. Porque os mortos não descansam enquanto há mentiras entre eles e os vivos. E porque às vezes a justiça verdadeira só chega depois que deixamos este mundo para trás. E porque o amor verdadeiro, mesmo quando é machucado pela traição, ainda pode encontrar um jeito de perdoar quando a verdade finalmente vem à luz.